sejam bem-vindos ao Sinal Aberto, videocast oficial da ABDI. Nosso bate-papo de hoje é sobre uma iniciativa inédita aqui da agência que vai contribuir para as decisões estratégicas da nova política industrial recentemente lançada pelo governo federal, a Nova Indústria Brasil, que também é conhecida por NIB. A ABDI está trabalhando na construção de uma plataforma de monitoramento da NIB. Ela vai coletar as informações das empresas participantes e dos recursos a elas disponibilizados. Ao meu lado, recebo Jackson Detone, que vai conversar conosco sobre esse assunto e vai explicar para a gente os benefícios dessa plataforma de monitoramento para todos os envolvidos, para o governo, para as empresas, inclusive para nós, né, Jackson, que somos membros da sociedade. Então eu vou apresentar agora o nosso convidado. Jackson Detone é economista, é doutor em ciência política pela Universidade de Brasília, atua no setor público há mais de 30 anos, já ocupou cargos no governo do Rio Grande do Sul e no governo federal. É também professor em diferentes universidades de Brasília e autor de um livro chamado Planejamento Governamental. Para os interessados, ele é publicado pela editora Intersaberes. Aqui na ABDI, desde 2010, o Jackson será o responsável por coordenar internamente a plataforma de monitoramento da NIB. Jackson, seja muito bem-vindo. Obrigado. É sempre um prazer receber aqui no Sinal Aberto os profissionais da casa. Então, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. E para começar o nosso bate-papo, depois de muitos anos, o Brasil ele tem de volta uma política nacional industrial. Por que isso é importante para o nosso país? É com você, o sinal está aberto. A política industrial, na verdade, ela é uma forma de resgatar a importância que o governo tem, que o Estado Federal brasileiro tem, de retomar uma trilha de crescimento econômico com distribuição de renda, com mais igualdade, com mais sustentabilidade, fazendo a transição para uma economia mais verde e mais digital. Não existe nenhum país do mundo que tenha alcançado níveis de renda, de bem-estar, de qualidade de vida superiores, razoáveis, sem ter passado por políticas industriais. A indústria cria mais empregos, empregos mais bem remunerados, ela investe mais em ciência e tecnologia, ela registra um número maior de patentes, ela agrega mais valor às exportações, ela ajuda a contribuir com o fim ou a diminuição das desigualdades regionais e, sobretudo, a indústria consegue alavancar outros setores, inclusive do próprio agronegócio, porque a indústria produz máquinas, equipamentos, fertilizantes e bens essenciais para o agronegócio, e também na área de serviços, porque serviços, por exemplo, de informática, de marketing, de pós-venda, todos eles gravitam em torno das demandas criadas por uma indústria que se renova, que cresce, que se desenvolve. Eu gostei muito que você falou dessa trilha de crescimento que traz, né, todas essas características. Então, para a gente falar da plataforma, eu imagino que queria que você explicasse se essa plataforma vai ser uma forma de melhor investir os recursos, né, para dar continuidade a essa trilha de crescimento. Explica para a gente um pouco desse trabalho. A política industrial ela é muito diversificada, é muito ampla. É um conjunto de medidas, de projetos, de programas que envolvem desde crédito para as empresas, recursos para a inovação, até medidas regulatórias de mudanças legais para facilitar o ambiente de negócios e vários instrumentos, como compras governamentais, definição de conteúdo local. Essas medidas precisam ser monitoradas, precisam ser avaliadas, por basicamente 3 grandes motivos. O primeiro motivo que justifica o monitoramento de uma política pública, inclusive, sobretudo, a política industrial, é garantir mais eficiência, mais qualidade do gasto público, saber que ele está sendo bem gasto, bem aplicado, produzindo os impactos desejados. A segunda grande qualidade ou necessidade de um modelo de monitoramento e avaliação é porque ele nos ajuda a aprender com os acertos e com os erros, porque as políticas elas não nascem perfeitas, elas vão se aperfeiçoando. O monitoramento gera insumos, gera conhecimento coletivo, público, governamental, que permite o aperfeiçoamento constante dessas políticas.
E uma terceira grande razão, importante numa sociedade democrática e complexa como a brasileira, é que a divulgação de dados sobre a execução da política industrial, dos seus projetos e iniciativas, permite mais transparência, permite mais controle social, permite mais, afinal de contas, participação dos atores sociais envolvidos na política. Porque as políticas industriais hoje, elas são feitas em concertação, em cooperação, em articulação com os atores privados, as indústrias, os centros de pesquisa, as universidades, diversos ministérios que se articulam no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Essa é uma grande diferença para as políticas industriais do passado, onde o Estado investia e garantia sozinho a capacidade industrial do país. Hoje não é mais assim. Então, são políticas mais colaborativas, mais flexíveis, baseadas em incentivos e bastante diversificadas. Por isso que o monitoramento é importante para fazer a avaliação. Pensando nisso que você ressaltou de transparência, que, né, é um fator importante, inclusive para a sociedade, né, faz parte dos princípios do setor público, como é que vai começar esse mapeamento? Como é que a gente vai dar essa transparência desses recursos, né, dessas empresas que vão participar e dos recursos a elas aplicados? A gente já consegue dizer como é que vai ser essa captação? Perfeito. A BDI está construindo, na verdade, já está monitorando o primeiro anúncio que foi feito no dia 22 de janeiro, quando a política foi oficialmente lançada pelo ministro Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto e o presidente Lula, dos recursos envolvidos no crédito de BNDES, da FINEP, da Embrapi, que são as grandes instituições públicas de fomento às indústrias, e inclusive para a inovação. E esses recursos todos vão ser monitorados a partir de uma plataforma informatizada, disponível na web, como um grande painel de controle, que em breve será lançado com todas essas informações. Além disso, nós vamos disponibilizar todos os projetos envolvidos na política industrial, como, por exemplo, a melhoria do marco regulatório, criação de novos dispositivos legais para a participação dos envolvidos das empresas, compras governamentais e os grandes projetos que já estão em curso, que já representam a política industrial, como o Brasil Mais Produtivo, que pretende alcançar, beneficiar 200 mil empresas, o programa Mover, que é um programa que vai acelerar a transformação tecnológica da indústria automotiva, o programa Renovar, a depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, enfim, uma série de medidas que já estão em curso. Todas elas serão identificadas, estudadas, sistematizadas, transformadas numa linguagem didaticamente acessível para a população e divulgadas nessa plataforma. Então vai ser pública, essas informações serão públicas? Serão públicas. O cidadão comum vai ter acesso, as empresas participantes terão acesso? Perfeito. Nós vamos estabelecer um grande painel com informações públicas, onde qualquer cidadão poderá acessar no site da BDI esses dados, emitir relatórios, acessar as tabelas, e também vamos criar um sistema de apoio gerencial às várias instituições que participam da execução da política industrial. Nós temos 21 ministérios envolvidos na formulação e implementação da política e mais um número equivalente de entidades empresariais do setor produtivo que vão poder ter acesso a essas informações de forma detalhada para poder, inclusive, ter insumos no processo de avaliação da melhoria constante dos projetos. Você falou em recursos, né, que são disponibilizados por essas instituições, BNDES, FINEP. Essa plataforma de monitoramento vai coletar informações de todos os tipos de recursos, tanto os reembolsáveis quanto os não reembolsáveis? Como que vai ser? Sim. No anúncio da política industrial, no dia 22 de janeiro desse ano, foi anunciado um primeiro valor de aproximadamente 300 bilhões de reais nos próximos 3 anos, a maior parte desses recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público de fomento. Poucos países têm esse instrumento precioso para implantar a política industrial, e os demais recursos são basicamente da FINEP e da Embrapi. Nós temos isso já mapeado, identificado, e vai ser organizado de forma com que as pessoas saibam onde ele foi aplicado,
relacionado a quais setores econômicos, que tipo de empresa tomou os empréstimos, quais são os impactos disso mais adiante avaliados em termos de geração de emprego, de renda, de aumento de exportações, de estímulo à inovação, à pesquisa, ao desenvolvimento. Tudo isso vai ser acompanhado, quer dizer, para criar insumos para o monitoramento. E como que a população, no geral, pode se beneficiar disso? Porque a gente sabe que é uma previsão de crescimento, de melhoria, de novas estratégias para os próximos passos da continuidade dessa nova política industrial. Como que isso afeta diretamente a população? A política industrial tem impactos diretos na população, na qualidade de vida e no bem-estar social de um modo geral. Eu diria que o primeiro grande impacto é a geração de empregos. Empregos que a indústria, em relação aos outros setores, remunera melhor, porque são empregos mais qualificados. O outro grande impacto é a retomada de investimentos no Brasil, tanto a atração de investimentos externos no país, que tem uma política que assegura credibilidade, reputação, estabilidade e regras previsíveis para os investidores, quanto também para os investidores nacionais, que passam a acreditar mais nas potencialidades do país. E também a política industrial, ela traz um crescimento da qualificação da pauta de exportações. Hoje em dia o Brasil exporta muito, nós temos saldos recordes da balança comercial, quase 100 bilhões de reais o ano passado, mas ainda exportamos poucos produtos manufaturados da indústria de transformação que trazem um valor mais agregado e, portanto, um preço mais competitivo no mercado internacional. Sobre isso também a política industrial vai produzir efeitos. Nós vamos melhorar a qualidade da nossa balança comercial. Quer dizer que as indústrias, as empresas participantes, elas vão ter acesso a esses dados e, a partir disso, elas vão poder também usar para novos modelos de negócio, novas tomadas de decisão? Isso será possível ou vai ser exclusivamente os dados que essa plataforma gerar, vai ser exclusivamente de uso para estratégias do governo? Então, a plataforma ela tem múltiplos usos, né? Ela atinge públicos diferenciados, segmentos específicos da sociedade, desde os formadores de opinião, dos meios de comunicação, para transparência, controle social, divulgação das conquistas, dos alcances, das metas da política industrial, e nós teremos uma política industrial com metas, indicadores e entregas, né, produtos tangíveis para a população, de um modo geral, até órgãos do governo que vão usar a plataforma como um insumo gerencial para melhorar sua gestão dos projetos. Mas também, ao identificar, por exemplo, linhas de crédito disponíveis do BNDES ou programas de apoio à inovação da FINEP, certamente milhares de empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, vão tomar conhecimento dessas possibilidades, das novas linhas que a política está criando, das novas oportunidades com taxas de juros diferenciadas, com valores mais competitivos, para alavancar os investimentos que são tão necessários para renovar equipamento, para expandir a empresa, para contratar mais trabalhadores. Então, esses efeitos vão ser combinados e simultâneos. Esses efeitos de oportunidade, Jackson, como é que você avalia? Assim, você está otimista para essa nova política industrial? Você acha que o setor industrial vai saber, né, vai estar preparado para receber essas oportunidades? Qual é a sua visão desse cenário? Então, o Brasil está entrando numa fase virtuosa de crescimento econômico sustentável. Nosso grau de risco caiu muito, nós tivemos agências internacionais certificando o Brasil para investimento recentemente, a inflação está numa trajetória de queda, o desemprego nunca foi tão baixo hoje, como nos últimos anos, a taxa de juros tem uma tendência declinante, os investimentos exteriores no Brasil começam a ser retomados, o nosso saldo comercial foi o maior dos últimos 10, 15 anos, nós temos um conjunto de variáveis que apontam o Brasil, inclusive, como um novo player internacional na transição para a economia verde, porque nós temos ativos que ninguém tem no mundo, biodiversidade, energia limpa, condições de assegurar o processo de descarbonização mundial de forma mais competitiva. Então, tem um conjunto de variáveis que apontam para uma visão otimista, sim. O Brasil tem todas as condições de, na política industrial, coordenar essas variáveis todas e criar os incentivos corretos para as empresas nacionais e estrangeiras investirem no Brasil, gerando os empregos que a gente precisa, exportando mais, contribuindo com a diminuição das desigualdades regionais
e também gerando recursos para a economia fazer essa transição para a economia verde e para a economia digital, né? Esses são os grandes nortes que a política industrial pretende atingir. E ela tem missões definidas, contribuindo com áreas, por exemplo, combate à fome, porque ela vai fomentar produção agrícola, máquinas e equipamentos. Ela vai também trabalhar com a indústria de defesa, é uma das missões. Ela vai também trabalhar com a área da saúde, que é fundamental, né? Nós temos uma dependência hoje muito grande de insumos para a saúde, a pandemia demonstrou isso, então o complexo econômico industrial da saúde é uma outra prioridade. Então, essas são as grandes missões da política industrial e eu tenho absoluta convicção que nós vamos obter sucesso e vamos caminhar na direção de um país mais sustentável. A gente ainda não tem data, mas em breve a gente vai anunciar. Em breve vamos anunciar o lançamento dessa plataforma e de outros produtos nessa linha para fortalecer o processo de avaliação e de monitoramento. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve nós vamos falar sobre o lançamento dessa plataforma de monitoramento. Jackson, nós estamos chegando ao final e temos uma última pergunta para você, mas quem vai fazer essa última pergunta é o nosso convidado especial. Quais são os desafios que a ABDI terá para a construção da plataforma de monitoramento? Os desafios são de 3 ordens ou 3 dimensões. O primeiro desafio é tecnológico, né? Nós precisamos de uma plataforma robusta com serviços de informática, de TI, de comunicação, de divulgação disso, absolutamente seguros, confiáveis, que funcionem. Para isso, a BDI vai investir pesado nesses recursos. A segunda dimensão é a parceria com as instituições que executam a política industrial, porque o monitoramento demanda informação. Se não há fontes de informação periódicas, qualificadas, robustas, que permitam fazer análises aprofundadas dos impactos dos projetos da política industrial, o monitoramento ele é ineficaz. E eu posso lhe dizer que nós temos a BDI como uma entidade que promove a articulação, a conexão de instituições, uma certa ponte entre o setor público e privado, tem uma série de parcerias com todas as instituições, a começar com essas 3 que eu falei, relacionadas aos recursos, o BNDES, a FINEP, a Embrapi, são nossos parceiros nesse sistema de monitoramento. E todos os ministérios serão. E a terceira dimensão, o terceiro desafio interessante e fundamental para esse processo, é de que não basta você identificar, coletar e tratar os dados. É preciso que você analise, interprete eles e que essa interpretação sirva para qualificar o processo decisório dos agentes que implementam a política, sejam eles públicos ou privados. Então, a BDI também vai investir em parcerias qualificadas com instituições de pesquisa, com centros que trabalham a política industrial, com órgãos do governo, com técnicos qualificados, para poder produzir essas análises qualitativas que ajudam a aprendizagem do governo e do setor privado. E também, falando em setor privado, uma parceria fundamental com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que é uma grande apoiadora e impulsionadora no setor privado da política industrial da Nova Indústria Brasil. Pois é, Jackson, alguns desafios pela frente. Agora nós chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e vir falar sobre essa iniciativa inédita da BDI, que é a construção dessa plataforma de monitoramento da NIB. Obrigada a você que acompanhou mais essa edição do Sinal Aberto. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Lembrando que o nosso programa completo está sempre disponível no YouTube. Até o próximo programa. Tchau!